Bom, nós vamos começar aqui a página oitenta e E dois, 3. né? É 82, né? Ou 83? 83, 83. 83. A 82 nós Exatamente. terminamos É, na outra. na 82, ela estava colocando lá que Lukács, né? Na estética, né? Ele distingue entre estranhamento e alienação, né? Na parontologia, desculpa. É, ela fala na estética aqui, né? Que Lukács é, Na 82 ela já entrou na parontologia, Giovanni. sim, mas antes desse parágrafo que ela entra na parontologia de ser social, Aí ela estava falando da ela estética. ela fala da estética lucasiana, porque lá ele vai Isso. dizer que tem uma distinção entre estranhamento e alienação, sem levar em conta sua compreensão da entourage na esfera da arte, tal. Quer Uhum. dizer, na estética, é claro que essa categoria de Entäußerung, ela é uma categoria muito forte, porque ela diz respeito à objetivação humana, que é a obra de arte. A obra de arte é uma objetivação humana. Então, é Entäußerung, né? Agora, na parontologia de ser social, Lukács ele já justifica a cisão operada entre objetivação e alienação. No caso aqui, alienação traduzindo aqui por Entfremdung, né? E aí ela comenta aqui, a gente leu a questão dessa, dessa dialética, né? Entre Entäußerung e Entfremdung, né? E, inclusive, ela diz respeito aqui ao processo de trabalho, né? Ontologia, Uhum. tal, né? O momento subjetivo da objetivação, tal. Aí tem essa citação, que a gente, no podcast anterior, a gente, inclusive, né? Essa citação do Lukács na ontologia, que é muito importante, essa citação, talvez a gente possa fazer a leitura novamente dessa citação e encaminhar a leitura aqui da página 83. O que é que você acha? Eu acho que essa citação do Lukács, ela é muito importante. O que é que você acha? Pode A ser, gente lê. Então, vamos pode lá. ser. Citação do Vamos lá. Lukács, ontologia. Então, ela começa assim, né? Ele inicia o tratamento do problema do seguinte modo, e aí ela abre aspas para o Lukács. Aqui vem à luz o momento basilar do ser social, e devemos ocupar-nos detalhadamente do seu caráter geral, a objetivação do objeto e a alienação, entóicero, do sujeito, que formam como processo unitário a base da praxis e da teoria humanas. Este complexo de problemas assume um lugar central em uma parte da filosofia contemporânea, enquanto que é considerado fundamento do estranhamento, Entfremdung. Uma ligação, e bastante íntima, existe aí, indubitavelmente. O estranhamento pode originar-se somente da alienação. Se a estrutura do ser não colocar esta última no centro, determinados tipos de estranhamento não podem manifestar-se em caso algum. Mas, quando se enfrenta este problema, nunca se deve esquecer que, ontologicamente, a origem do estranhamento na alienação não significa absolutamente que estes dois complexos sejam unívoca e condicionalmente um só. É verdade que determinadas formas de estranhamento podem nascer da alienação,
mas esta última pode muito bem existir e operar sem produzir estranhamentos. Pronto, aí já está dito, né? Muito claro, Lukács, muito claro nessa, né? E aí vamos prosseguir a leitura aqui da página 83, o que é que ela comenta, né? Isso tudo para a gente também fazer o comentário. A gente pode ler aqui os três parágrafos, né? Porque vai ter uma outra citação grande aqui do Lukács na ontologia, mas é muito interessante. Vamos ler aqui os 3 parágrafos, a gente comenta e prossegue essa reflexão. Refere-se com essas palavras a duas categorias distintas: a alienação, entóiceron, que realiza o sujeito, assim como a objetivação realiza o objeto. E 2, o estranhamento, entfremdung, que só pode ter origem na alienação, mas pode muito bem existir sem produzir estranhamentos. Ou seja, a primeira é uma categoria necessária e a segunda, contingente. Nos últimos registros de Lukács conhecidos até agora, os prolegômenos para uma ontologia do ser social, de 1971, o autor não volta a tratar da distinção entre alienação e o estranhamento, e menos ainda da aproximação entre alienação e objetivação. Ele analisa agora os estranhamentos, enfatizando especialmente seu aspecto transformador, se é que pode chamá-lo assim, na vida social. Antes de acompanhar o tratamento de Lukács sobre o estranhamento, que ele desenvolve na segunda metade da terceira e última parte dos prolegômenos, uma questão desenvolvida em passagens anteriores do texto pode contribuir para introduzir o tema na linha de abordagem assumida pelo autor em 1971. Nelas, preceitua sobre o surgimento do ser social, que é a forma de ser qualitativamente nova assumida pela genericidade na sociedade mostra-se logo de início por ser pluralista. E aí ela abre aspas para o Lukács. Enquanto os organismos singulares na natureza orgânica são diretamente exemplares de seus respectivos gêneros, o gênero humano tornado social se diferencia em unidades menores, aparentemente fechadas em si, de modo que o homem, mesmo atuando em sua praxis, para além do gênero natural mudo, mesmo obtendo, enquanto ser genérico, certa consciência dessa determinação do seu ser, é, ao mesmo tempo, forçado a aparecer como elo consciente de uma forma parcial menor do seu gênero. A genericidade não mais muda do homem ancora, pois a sua consciência de si não diretamente no gênero real, total da humanidade, que deveria ter se tornado ser sob a forma de sociedade, mas nessas formas fenomênicas parciais, primariamente imediatas. Pronto. Aqui a gente já pode comentar que ela já sai da ontologia e vai para os prolegômenos, né? Uhum. E nos prolegômenos, o Lukács ele já não faz aquela discussão que ele fazia na estética e na ontologia. É claro que não fazia porque ele não ia chover no molhado, ele estava querendo avançar, né? Então ele vai tratar nos prolegômenos, pelo que ela diz aqui, né? Lukács vai tratar
os estranhamentos, no plural, enfatizando especialmente seu aspecto transformador, se é que se pode chamá-lo assim na vida social, né? Aí tem essa, né, quer dizer, o que é isso? O tratamento de Lukács sobre estranhamento, é, esse aspecto transformador. O que é que você entendeu, Mateus, dessa citação? Essa citação aqui que Lukács ele reflete aqui sobre o ser social, né? E o fato dele ser de início pluralista, né? Quer É, dizer, o que é que se entende disso daí? O que é que você entendeu aí? Depois eu comento. Você comenta, eu comento aqui. o que parece que ele está colocando aqui sobre essa forma menor, né? Essa forma individual, né? Que vai aparecer, esse fortalecimento da individualidade que vai se dando no processo de desenvolvimento, né? Ela vai se produzindo. Acho que até aqui embaixo está mais fácil quando a gente continua, né? A leitura, que ela diz assim: Lukács acredita então que a consciência inicial do indivíduo não é de pertencimento ao gênero humano, mas a um grupo particular, que se coloca em oposição a outros grupos, né? Essa consciência, né? Ela não é totalmente ligada à questão da humanidade, mas à questão do pertencimento a um grupo, que tem muito a ver com aquilo que a gente leu nas bases ontológicas, né, Giovanni, no outro podcast, quando fala de que há uma produção da noção de humanidade no processo de desenvolvimento do ser humano social, né? Quer dizer, esse processo que é irreversível, no começo, o ser humano ele não tem essa consciência da humanidade como algo universal, né? Ou global, né? Ele vai, são grupos isolados que vão tomando conhecimento ao longo do tempo, né? Dessa globalidade da espécie sobre o planeta, né? Essa humanidade como uma universalidade, né? Não era consenso, né? Não existia, né? Ele vai tomando consciência disso ao longo do seu desenvolvimento, que no começo me remete a essa passagem, né? Essa citação que está feito aqui, que ela está começando a explicar por aí, né? Essa consciência do indivíduo, né? Exato, exato. Nessa. Porque o estranhamento vai depois falar muito essa questão do indivíduo, que é extremamente importante, né? Porque para o Lukács, o ser social, ele é um ser que opera nesses dois polos, da singularidade histórica e da sua genicidade, né? Obviamente, se objetiva na particularidade, né? Numa particularidade histórica, né? Essa trilha. Mas o, o estranhamento ele tem muito a ver com essa individualidade fetichizada, né? Porque são coisificações, né? A produção da coisificação da realidade, né? Inclusive de si mesmo. Veja bem, você colocou uma questão interessante aí, quer dizer, que de início, a consciência inicial do indivíduo, ela não é de pertencimento ao gênero humano, mas a um grupo particular, É. né? Se coloca em oposição a outros grupos. Isso aí faz parte da nossa história, da nossa espécie, né? As guerras, os conflitos, o que a gente tem visto aí né? A espécie humana, ela tem essa característica aí né? Da formação desses fragmentos, né? Formas de consciência imediatas da vida cotidiana, né, são obrigados a seguir amplamente essa desagregação. Então, isso é fonte aí das formas, por exemplo, dos tribalismos, dos nacionalismos, e aí eu te pergunto, isso é estranhamento, né? Essa consciência do grupo, Essa eu não sei se eu entendi. fragmentação é estranhamento, né? Essa Hum, questão, essa é a questão. Quer dizer, Lukács, quando ele fala nos estranhamentos,
né? Essa forma de consciência imediata da vida cotidiana, quer dizer, essa fragmentação na praxe imediata, né? Essa oposição entre né? Vamos pensar a questão do tribalismo, né? Vamos pensar nas formas mais antigas, primitivas, né? Do guerra, né? Um império contra outro, e depois a humanidade evoluiu e se constituiu as civilizações, mas era uma civilização contra outra. Aí o Estado, né? O Estado está na base dessa forma, né, dessa fragmentação, né? Quer dizer, quando você fala em Estado, você está falando de um grupo particular, né? Você não está falando de um gênero real, total da humanidade. Você está falando né? Quer dizer, não é só a classe, é o Estado, né? O Estado político, né? Ele tem essa, essa forma de desagregação, né? Quer dizer, eu penso que o Lukács aqui ele já está fazendo uma interpretação a respeito de algo que o próprio Mesaros depois ele vai fazer essa reflexão sobre a questão do Estado, né? Do Leviatã, né? Quer dizer, que o comunismo ele teria, né? Ele, ele negaria toda essa forma de generidade, né? Dessa fragmentação, né? Quer dizer, o comunismo ele tem um compromisso assim com a humanidade, com o gênero, né? O gênero real, né? Quer dizer, não com esse gênero natural mudo, né? Quer dizer que mesmo que você tenha seja um ser genérico, que tenha uma consciência imediata, né? Isso não se nega, né? Não se nega essa genericidade, mas é a genericidade em si, né? Quer dizer, aqui não fala, mas é uma forma de consciência imediata. Está na vida cotidiana e está nas formações que eu penso, né? É, Quer dizer, você tem um processo de socialização, mas esse processo de socialização, ele tem como base uma fragmentação, né? Uma fragmentação, né? Por conta disso. O que é que você acha? Quer dizer, que ele está falando de coisas que diz respeito, não é só o capitalismo, né? Diz respeito a toda a história vamos dizer, história da humanidade, né? Mas na verdade não é história da humanidade, porque você pode até considerar a história da humanidade, a história do humano, né? Mas que nunca realizou essa, vamos dizer, essa negação dessa forma parcial menor do gênero, né? Que é uma forma parcial menor do gênero. Você tem um gênero, mas é o gênero natural, mudo, né? O gênero está mudo, né? A generidade ela está muda, né? Mas o comunismo, né? Ele se ancora na generidade não mais muda do homem, né? É uma consciência de si que tem se ancora no gênero real total da humanidade, né? Inclusive, quando eu lembro que no mestrado na Unicamp eu fiz uma disciplina com o Ricardo Antunes, na época eu tinha acabado de chegar né, em Campinas, estava me informando. Eu até escrevi lá na época o trabalho, né, escrito lá para a disciplina dele que ele estava dando. Eu achei muito curioso que é o conceito, né? Tem a classe em si, a classe para si e a classe para além de si, né? Eu achei curioso esse conceito de classe para além de si, porque, na verdade, o comunismo, ele nega, ele vai além da classe, né? Não é, você não tem o Estado, a ditadura do proletariado, você não tem mais proletariado, né? Quer dizer, você pensa já no gênero, né?
você tem uma generalidade não mais muda, né? E você começa a pensar na humanidade, quer dizer, você não pode então pensar em estados, né? Hoje nós vemos os estados aí em guerras, em disputa, né? É um mundo que voltamos, né, a isso que e o Lukács está pensando isso é uma forma de estranhamento. O estranhamento ele sempre fez parte, né, da nossa do nosso desenvolvimento humano, né? Você acha? Eu acho que sim, acho que nós, né, se a gente for retomar, né, o Lukács fala que o ser humano, ele não é porque ele faz o salto ontológico que ele está pronto, né? Ele começa o processo, quer dizer, o trabalho e a possibilidade de ser um ser que dá respostas funda, né, esse processo de humanização, né? Mas de forma alguma ele está acabado ali. Esse processo de humanização ele começa ali, né? E, e se a gente pensar que a sociedade de classe, ela foi a sociedade, as sociedades de classe, elas foram nos grupos onde ela existiu, foi a possibilidade do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento ideológico, enfim, dos inúmeros desenvolvimentos, né? Porque você tinha um grupo de pessoas que era obrigado a trabalhar para manter a sobrevivência dos outros que poderiam dedicar seu tempo ao exército, à criação de armas, à invenção de novas tecnologias produtivas. Então, essas tecnologias possibilitaram a essa sociedade de classe um maior desenvolvimento e a conquista dos povos que viviam no comunismo primitivo, né? Então, esse alastramento, vamos dizer assim, esse desenvolvimento do conceito da consciência da humanização, ele foi se desenvolvendo num processo de violência e de dominação, né? De um sobre o outro, onde você coisificava o mundo, inclusive os outros grupos, né? Alguns até como não humanos, né? Não se via como humano alguns outros Na grupos nesse época, processo. exatamente, o escravismo, né? É, Você já tinha ali uma reificação, porque a reificação é você tratar o outro, né, como coisa, não se sequer humano, não havia nenhum reconhecimento, né? pois Você é, tem razão, isso aí, né? e esses processos, essas codificações, né, podem levar a um estranhamento, né, Giovanni? Isso aí é parte É, o- desse, no é, sentido de que se produz algo, né, um conhecimento que não permite a você uma emancipação, uma consciência clara da sua genericidade, né? agora, o que o Lukács, essa é a minha interpretação, aí eu queria que você refletisse, mas o entendimento que eu estou tendo agora, isso é que é interessante, né? O que ele parece, a gente vai ler os prolegômenos, então a gente vai voltar a essa discussão, né? Porque é uma questão muito importante para aqueles que pensam numa teoria da praxe, numa teoria do comunismo, né? Quer dizer, pensar a negação da negação. Mas o Lukács, nesse momento, ele está colocando uma questão muito curiosa. E o processo de trabalho, né, quer dizer, o devir humano dos homens, esse animal que se faz homem através, né, do trabalho, né, esse ser que dá resposta, quer dizer, todos esses elementos que está naquela leitura que a gente fez das bases ontológicas, é, foi, foi permeado, né, foi permeado por estranhamento. Foi permeado por estranhamentos, porque é a história dos humanos, é a história dos humanos, né? Quer dizer, a violência, a guerra, né? Quer dizer, a escassez, a disputa, né? Você imagina mesmo a gente fala em comunismo primitivo, mas ali você tinha escassez, você tinha o então, quer dizer, o estranhamento é como se o estranhamento ele nascesse junto com esse processo de objetivação,
a exteriorização, né? Agora eu estou começando a entender esse desafio, né? Quer dizer, o estranhamento ele está conosco desde que nós surgimos enquanto humanos, né? E Quer você vê dizer, que isso não quer é, dizer, aí tem uma questão, né? E essa é a questão que é importante. Só para concluir, isso não quer dizer que o estranhamento ele se confunda com a objetivação, né? É isso que ele está querendo dizer, né? Quer dizer, isso não quer dizer, como alguns autores podem dizer, né? Que o uhum, estranhamento, então, ele teria esse caráter ontológico, né? Né? Seria, vamos dizer, parte mesmo, quer dizer, nós não podemos nunca superar isso, porque isso é parte do próprio devir dos humanos, tal, mas o Lukács ele critica isso. Isso não quer dizer o fato do estranhamento ele estar conosco desde que nós nos formamos, né? Enquanto genericidade natural muda, né? Como ele fala aqui, né? Quer dizer, isso não quer dizer que você não possa ter uma negação, uma superação disso, porque e aí vai o que você colocou, né? Quer dizer, no próprio desenvolvimento histórico, vai se criando condições, inclusive materiais, né, para que a gente possa ter esse desenvolvimento, né, de uma outra consciência, né, que ele fala que uma consciência de si, que se ancore no gênero real, né, total da humanidade, quer dizer, isso é que é interessante, né, quer dizer, o estranhamento ele não é, né, isso o Lukács enfatiza, né, ele não é ontológico no sentido de que ele diz respeito a um desenvolvimento que no primeiro momento está ligado vamos dizer assim, a escassez, né? As condições da produção, da produção social, né? Da, que essa consciência da humanidade ela não poderia surgir naquelas condições materiais, né? Agora, com o desenvolvimento material, né? Com esse processo que ele descreveu nas bases ontológicas, que você fez referência, né, que o capitalismo é a expressão desse desenvolvimento superior, né? Quer dizer, o capitalismo ele é uma sociedade, né? Quer dizer, é um modo de produção que cria uma sociedade, né? Uma sociedade cada vez mais social, e é isso que faz, essa é a posição é, marxista, né? Que é com o capitalismo que se cria as condições materiais para o desenvolvimento dessa consciência, dessa generalidade não mais muda, né, dos humanos, né? Quer dizer, o desenvolvimento dessa consciência não poderia se dar, por exemplo, na antiguidade, nem no feudalismo, nem nas épocas passadas dos tribalismos, dos impérios, né, da Mesopotâmia, da Índia, da China, né? Quer dizer, mesmo você tendo comunidades, mas você tinha esse processo de socialização aonde o estranhamento ele colocava. Ele estava presente nos localismos, tribalismos, nas formas imediatas da vida cotidiana, né? Você imagina naquelas sociedades agrárias, né? Locais, né? Aonde aquele outro que aparecia era o estranho, era o que, né, quer dizer, você não tinha não, um conceito de humanidade. O conceito de humanidade ele foi produzido por o desenvolvimento. Tem um aspecto do desenvolvimento material, tem um aspecto também do desenvolvimento ideológico, né?
que ele não fala aqui, mas que a gente pode estar especulando, né? Que, por exemplo, nós não podemos negar a importância, por exemplo, do cristianismo, né? Quer dizer, o cristianismo, o Marx fala isso, né? Não sou eu que estou falando aqui, não. Ele cria essa noção, né? Essa ideia de homem, né? Quer dizer, você supera você tem essa primeira ideia de um universal, né? De um universal que é representado pelo Cristo, né, que se fez homem, né, para salvar a humanidade, né? Então você tem a ideia de humanidade, não tem mais essa separação de homem livre, né, o escravo e os patrícios, né, os que eram livres, né, quer dizer, você incorpora todo mundo na comunidade cristã, né, quer dizer, inclusive as mulheres que tinham um papel, né, marginal, isso é interessante, mas isso é antes do capitalismo, quer dizer, você já tem um desenvolvimento ideológico, né, desse conceito é, de humanidade. Agora, é, com as revoluções burguesas, isso vai se realmente dar um salto, né? Essa questão da Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Você já tem também elementos aí já de uma generalidade, né? De uma generalidade real, né? Um gênero real. Você já pode falar então, né? É por isso que a questão da luta contra o escravismo, né? Eu fico pensando aqui, que mal fez no Brasil, né, nós termos uma formação, 3 séculos de escravidão, porque você realmente cria obstáculos na consciência social, né, de você estar, inclusive, tendo essa ideia de gênero, né, de gênero real, de humanidade. Como é que se poderia pensar de humanidade convivendo com o escravo do lado, né? Quer dizer, que era uma coisa, né? Porque o escravo é uma coisa, é a reificação, quer dizer. A reificação, ela é a forma que o estranhamento aparecia, né? Nessas formas mais tradicionais, né? Agora, com o capitalismo, esse estranhamento, ele vai persistir, mas sob outras formas, né? Ele vai persistir sob outras formas, que é a coisificação, que é o capital, né? Que é essas formas econômicas aí da exploração, tal, né? Agora, com essa contradição aí, né, entre você ter as condições materiais para o desenvolvimento da generalidade não muda, né? É uma humanidade real, né? Quer dizer, o capitalismo ele cria as condições materiais, o mercado mundial, né? Essa própria ideia de trabalhador livre, né? Quer dizer, você já tem um elemento aí que diz respeito não apenas a uma classe para si, né? Que é a ideia de uma consciência de classe, a ideia da luta pelo socialismo, né? O proletariado, isso aí é bem o ideal marxiano e tal. Mas também é essa ideia de humanidade, né? Que vai para além da classe, né? Quer dizer, a única classe capaz de ir além de si mesma é o proletariado, né? Quer dizer, assim foi como Marx concebeu, né? Quer dizer, as outras classes não, as outras classes era a burguesia, ela não tinha, né? Pela própria posição dela, né? Ela não tinha essa capacidade de ir além de si mesma, né? A burguesia, a aristocracia, as outras classes, né? Que estavam ancoradas na propriedade privada, né?
Agora é interessante que essa é a construção que Marx faz e que Lukács ele, ele prossegue, né? Agora pensando nesses termos aí do estranhamento, né? Do estranhamento, ele sempre esteve entre nós, está conosco sob outras formas, com capital, mas que hoje cada vez mais essa contradição, né? Entre estranhamentos essas possibilidades colocadas aí pelo desenvolvimento tecnológico, inclusive, né, pelo desenvolvimento tecnológico, Né? né? E é aquela coisa, né, Giovanni? O estranhamento, como ele sempre ele vai colocar de uma forma bem didática, assim, quando ele vai falar, essa questão de uma produção, de um aumento das forças produtivas, que não necessariamente se reverte numa numa progressão, num desenvolvimento da personalidade, né? Perfeito, Das perfeito. personalidades. É Então, isso mesmo. aí o que que ele está apontando aqui, né? De alguma forma, que essa consciência não mais muda, né? Essa possibilidade não mais muda, ela ainda surge no momento. Acho que resumindo o que você falou, ela surge num momento onde ainda não havia condições materiais para que esses humanos que estavam ali, esses homens que estavam ali surgindo, eles conseguissem ter compreensão dessa genericidade na sua totalidade. Eles não conseguiam ver isso, quer dizer, eles desenvolvem o trabalho, eles desenvolvem a possibilidade da consciência, dessa genericidade, a linguagem, a possibilidade de trabalhar de falar e de escolher e de reconhecer as determinações e fazer a sua ação teleológica, por teleológico, enfim, né, dar respostas, mas ainda ele não tinha consciência e não poderia ter materialmente consciência da sua generalidade pelas bases materiais onde ele estava inserido, né? De pertencimento a pequenos grupos fechados em si e que, enfim, tinham as suas diferenças. Então, essa fragmentação está no base do processo de socialização mesmo, né? Como ele É, coloca. né? E é A só gente com o pode, tempo que esse estranhamento poderia se dissolver, como você falou, a partir do é, momento onde a gente conquistasse um desenvolvimento material que permitisse olhar toda a necessidade, mas compreendê-la também, né? Não essa é a só, visão materialista, é verdade. né? É, E aí não é compreendê-la no sentido de transformar a ação, porque daí eu volto lá ao texto, né? Transformar todo o trabalho no carecimento primário, né? Quer dizer, aquilo que eu quero e aquilo que eu não tenho, porque está sempre fora, né? A relação sujeito-objeto, mas que eu desejo, né? Que eu quero ter e desejo como sujeito genérico e não só como ser social e não só como individualidade, ou seja, essa relação da singularidade e da genericidade humana autônoma, né? Desenvolvida, plena, né? Em pleno funcionamento, né? De todas em pleno funcionamento, porque já com essa base material também desenvolvida, né, da humanidade. Mas, enfim, ainda exatamente. não chegamos a esse desenvolvimento, ou nem sei, enfim, É. se chegaremos, mas, enfim, Aham. estamos longe. A gente pode ler esses próximos aqui para concluir, esses próximos Vamos lá, 3 parágrafos, vamos lá. concluindo com a citação do Lukács. Então, vamos lá. Lukács acredita, então, que a consciência inicial do indivíduo não é de pertencimento ao gênero humano, mas a um grupo particular, que se coloca em oposição a outros grupos. Assim, essa fragmentação está na base do processo de socialização. E aí ela vai abrir aspas ao Lukács. A genericidade não mais muda parece fragmentar-se na praxis imediata da vida cotidiana, né? Em partes independentes. E parece ontologicamente evidente que as formas de consciência imediatas da vida cotidiana são obrigadas a seguir amplamente essa desagregação. Para o autor, a superação do mutismo se realiza pela necessidade do ser social. Abre aspas ao Lukács de novo. Impor seu próprio processo de reprodução. Fecha aspas.
E isso ocorre efetivamente, abre aspas, com os meios de uma violência social, fecha aspas. A ruptura com o, abre aspas, estreito vínculo natural com as fases mais iniciais, fecha aspas. A socialização do controle da natureza, em suma, o afastamento das barreiras naturais, forçou, segundo o filósofo, o ser social a revelar imediatamente sua profunda contradição interna, aquela do novo surgimento da genericidade não mais muda. Orientado por essa perspectiva, Lukács salienta que o desenvolvimento social é extraordinariamente irregular e se realiza a partir de motivos nada nobres. Nessa linha, já tratando do estranhamento, ele afirma que o, abre aspas, desenvolvimento da genericidade não mais muda, cinde o próprio processo de desenvolvimento. Seu lado objetivo só se pode realizar por uma violentação do subjetivo. O crescimento do trabalho, além de mera possibilidade de reprodução, entre parênteses, mais trabalho no sentido mais amplo do termo, fecha parênteses, desenvolve no nível social a necessidade de arrancar dos verdadeiros produtores os frutos desse mais trabalho, abre parênteses, e por isso também as condições sociais de sua produção, fecha parênteses. Forçando-os, assim, a um modo de trabalho em que se tornam posse de uma minoria não trabalhadora. Com isso, em toda a subsequente pré-história do gênero humano, a relação do singular com o gênero entrou num estado de contradição insuperável, em que uma relação direta e geral do singular com o gênero, abre parênteses, por isso também com sua própria generalidade, fecha parênteses, se tornou impossível. Então, a relação do singular com o gênero se tornou impossível. Pronto, Fecha aqui aspas. a gente já concluiu essa parte, mas é muito interessante isso que ele está falando, porque tem tudo a ver, quer dizer, ele está escrevendo isso em 1970. De lá para cá, é o que nós assistimos, essa explosão da contradição é, do singular com o gênero, né? Que ela se manifesta, por exemplo, eu penso que essa ofensiva ideológica do capital, quer dizer, essa questão do identitarismo, né? Essas formas de particularismo, que essas mídias, né? Que elas têm um elemento aí de tá criando, né? Essa fragmentação, porque na verdade é uma coisa curiosa. Você tem uma rede, uma internet, né? Quer dizer, uma rede internacional, global, né? Você tem que liga a todos, né? Quer dizer, todos estão ligados materialmente, tecnologicamente, vamos pensar assim. Essa tecnologia, ela tem essa dimensão aí de estar expondo, né? O gênero, né? Quer dizer, queira ou não queira, é aquilo que o Marx falou, é o intelecto geral, né? General intellect. Quer dizer, mas ao mesmo tempo, isso aqui é interessante, toda a construção algorítmica, toda a construção, toda a arquitetura desse sistema, né, da parte do software, não do hardware, do software, né, Facebook, Instagram, tudo é feito para essa fragmentação, entendeu? É isso que eu estou especulando aqui para nós entendermos como Lukács ele morre, né, concluindo a sua reflexão com uma questão que hoje é mais do que nunca isso que você falou, né? Quer dizer, esse desenvolvimento das forças produtivas, que esse desenvolvimento tecnológico é isso, né?
não está desatrelado, né, do, do desenvolvimento da personalidade, né? O que você cria são pessoas particularistas, pessoas que é, estão presas, né? Quer dizer, eu utilizo o termo em si mesmadas, né? Ah, nas bolhas, né? Nas tribos, né? O novo tribalismo, né? Tem até um autor que fala do novo tribalismo, né? Quer dizer, na era neoliberal a gente vê né, essa fragmentação. A fragmentação ela é uma forma de estranhamento, né? Quer dizer, você tem estranhamento, isso é que é interessante, o estranhamento ele persiste com o capitalismo, né? Não apenas na forma da reificação, da coisificação, do fetichismo, mas ele assume essa forma do particularismo, né? Dessa, dessa contradição entre o singular e o gênero, né? Quer dizer, a ênfase no singular, as pessoas estão cada vez mais presas, né? No singular, não tem, né? Isso é uma forma de estranhamento, né? O Giovanni, e tem um ponto aí, né, interessante aqui nessa citação que ela faz, que é bem no começo, né, da citação, que é assim: o desenvolvimento da genericidade não mais muda, cinge o próprio processo de desenvolvimento. Seu lado objetivo só pode realizar por uma violentação do subjetivo. Interessante porque a subjetividade do Lukács, isso está lá na ontologia, bem claro, é social. Ela é eminentemente social. A subjetividade, ela é social, ponto. Né? Para o Lukács, a subjetividade é social. Ou seja, produzir-se de modo particularista ou criar uma sociedade onde o mais trabalho, no sentido mais amplo do termo, é o extraído dos outros, né? Que eu às vezes nem reconheço como humano, dependendo da fase aí que nós estamos falando, mas que eu nem reconheço como compondo comigo essa sociedade de um mesmo jeito, né? Mas diferencio, porque sou capaz de explorar essa força de trabalho, explorar, espolhar, enfim, é a parte objetiva da nossa realização como espécie no mundo, né? A parte objetiva do nosso desenvolvimento que violenta essa subjetividade, o subjetivo, que é social, né? Quer dizer, que é a possibilidade de se compreender como outro, né? É a possibilidade de compreender que você, ao explorar o outro, ao enxergar, você está, na realidade, explorando, de alguma forma, a você mesmo. Quer dizer, é uma produção que se faz, né, que não consegue realizar a si mesmo. Né? Não se realiza, porque essa realização não mais muda, é uma realização social de um ser que é também genericidade para si, né? É, E para exato. além de si, como você colocou. Né? Então, Tem é uma questão aqui muito séria que ele coloca, que eu estou percebendo agora. Né, quer dizer, a gente está lendo aqui, a gente está aprendendo também, claro, e, e você vem colocando aí que você ressaltou uma questão muito importante, que agora que eu fui perceber nessa passagem que diz que esse desenvolvimento da generalidade não mais muda, né? Que isso aí é quase que é um desenvolvimento é, irrefreável, né? Quer dizer, é irrefreável, né? Como se fosse é, isso que a gente pode dizer, a redução das barreiras naturais, né? Quer dizer, como ela forçasse, né,
esse desenvolvimento da generalidade não mais muda. Mas esse desenvolvimento, na medida em que ele ocorre nas condições do capitalismo, né, ele cinde o próprio processo de desenvolvimento. Em que sentido? No sentido que ele tem que violentar o subjetivo, a subjetividade, isso que você está falando. Né? Quer dizer, o termo que se utiliza é uma violentação do subjetivo. Isso é muito forte, essa expressão. Como é essa violentação do subjetivo? É o que nós estamos vendo hoje de uma forma muito mais clara do que o Lukács na época dele, e que já havia, na época dele, já havia essa violentação do subjetivo, né? Essa manipulação, essa captura, a captura da subjetividade que veio a se manifestar como forma, né? Quer dizer, quais são as formas de violentação do subjetivo que é necessário para o próprio, olha só, essa contradição, né? Que coloca aqui, né? Quer dizer, é uma contradição. É necessário para o desenvolvimento, né? O desenvolvimento social. Né? Quer dizer, ele cinde o processo de desenvolvimento, mas ele cindir não quer dizer que não tenha mais processo de desenvolvimento. Você tem um processo de desenvolvimento, mas é um desenvolvimento sem cindido, Singular, né? cindido entre o objetivo e o subjetivo. O subjetivo é violentado, né? E ele não desenvolve, evidentemente, ele é um filósofo, ele não está pensando assim nas formas, né, disso que ele chama de estado de contradição insuperável. Eu não sei o que quer dizer insuperável, talvez esse insuperável seja pelas próprias condições em que ele está colocado aqui, né? Quer dizer, insuperável nessas condições do capital, né? Quer dizer, não tem como superar isso, não tem como superar você, por exemplo, desenvolvendo aí uma psicologia da adaptação, né? Todo aquele discurso que a gente vê dos anos 70 para cá, né? O surgimento de uma psicologia do eu, né? Que tem essa função, né, de uma adaptação do sujeito através das formas mais, né, seja as formas, é, vamos dizer, da nova era, seja através da autoajuda, seja, né, quer dizer, isso se tornou necessário tendo em vista essa contradição do singular com o gênero. O gênero ele está, né, quer dizer, o Lukács está dizendo assim, o gênero, ele está ali, né? É a presença do gênero. O gênero não mais mudo, está vivo, está presente entre nós, né? Vamos dizer assim, na linguagem cristã, está presente entre nós né, uma presença, a parousia, né, que é a presença né, do universal, né, real, não é mais assim, você não podia ter essa presença lá na antiguidade, com o escravismo, né? Aristóteles, Platão, eles jamais poderiam conceber o homem, né? É uma coisa até curiosa. Mas hoje não, mas o capital ele faz essa violentação do subjetivo. Eu acho que a gente pode até concluir com essa reflexão, né? Violentação do subjetivo, até ver como é que é essa expressão em alemão que o Lukács, né, fala, porque ela é muito rica para pensar os próximos 30, 40 anos que foi, né? Porque o texto é de 1970, aí você tem uma, duas, três, 4 décadas, mais de 4 décadas, né? Que essa violentação do subjetivo, poder da ideologia, né?
E só uma perspectiva ontológica é capaz de estar colocando isso nesses termos, né? Nesses termos que ele está colocando aqui, né? Isso é o estranhamento, a violentação do subjetivo é o estranhamento, né? É a degradação da personalidade, né? Vamos dizer assim, que ela assume essa forma que você colocou aí, né? Ah, eu não sei se o Lukács fala em degradação da personalidade, mas a violentação do subjetivo é uma expressão muito forte, é violência, né? É uma violência, é isso que está vendo. Hoje, o que as redes sociais fazem, né? Essa manipulação, isso é uma violentação, isso daí, né? É uma coisa impressionante como não se faz a crítica dessa, né? Se tenta regulamentar, né? Regulamentar, proibindo celular nas escolas, essas coisas de fake news, tudo é papo furado. Tudo é papo furado. Isso aí não pega, né? É uma forma até de ocultar essa violentação, porque isso aí diz respeito, né? A, ao estranhamento. E o estranhamento é essa essa não apropriação do sujeito das condições materiais de produção da vida deles, né? Essa coisa do que ele fala aí do mais trabalho, tal, que é alienado, que é mais alienado, tal, né? Quer dizer, isso é o estranhamento. O estranhamento está entre nós. Não se confunde com a coisificação, não se confunde com a reificação, né? Nem com o fetichismo. São quatro coisas diferentes, né? Se a gente colocar subsunção aqui, já são cinco coisas diferentes. Mas aí é outra discussão. Então, por hoje, eu acho que a gente, né, essa passagem é muito interessante e na próxima semana a gente avança aqui do 83 para o 84, já para concluir, né? Já com o Lukács dos prolegômenos, né? Quer dizer, é interessante que essa reflexão aí né, Lukács morre refletindo sobre os estranhamentos, né? É uma reflexão realmente muito necessária. Eu acho que é isso, né? É isso. É isso aí, Giovanni. Pois é, então na próxima semana estaremos aqui né? E até a próxima, né, Matheus? Até a próxima. Até a semana que vem.